Hoje vamos falar sobre o sentido único da nossa vida, o sentido único. Diga para quem está ao seu lado para ver se ele acorda. A nossa vida só pode ter um sentido. On way, não é assim que aparece muito essa... On way, é assim que se diz. Ajudem-me lá. On way. One way, de um. One de um. Ainda sei contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso ainda sei contar, não é? E sair até 1000. 1000. Amém. Bem-vindo a todos os que estão online também. Deus abençoe. Agora vamos ouvir a palavra. Sabe que esta palavra, depois, este tempo de culto, vai se concentrar só na meditação, que será publicado no YouTube, ainda hoje, costuma ser. Mas queremos, nesta manhã, trazer à nossa vida uma palavra que tem a ver com o sentido único que nós devemos ter na nossa vida. Amém? Porque há uma coisa que nós ainda não, às vezes, não aprendemos. Estava a partilhar com o Júnior e com o Danilo, há pouco, na mesa do café, que nós muitas vezes, não é? Não entendemos certos propósitos de Deus em nossa vida. Não é? E nós muitas vezes damos vários sentidos à nossa vida e há um caminho que é o caminho que Deus tem para cada um de nós, que devemos realmente compreendê-lo. Cada um de nós tem muitos sentidos na vida, muitos objetivos diferentes, mas há uma coisa que a nossa vida devia ser guiada pelo sentido central, não é? Há um sentido único. Aquela pessoa que não sabe para onde há de ir, se há de ir para a frente, se há de ir para trás. Eu estava a falar com alguém, não sei se esteve connosco, se está connosco. Não está. Um casalinho amigo, quem eu vendi uma casa através da imobiliária. Não está cá, pois não? Não. Não está. Que isto, às vezes, não consigo ver bem as vossas caras. E eu estava a dizer, vocês vieram, e eu digo isto tantas vezes, mas vocês querem vender outra vez a casa, querem regressar ao Brasil, é um direito. Mas já questionaram Deus, já perguntaram a Deus qual é o propósito, qual é o desejo de Deus, o que é que Deus quer que vocês façam. Vocês já questionaram Deus? Porque realmente nós, muitas vezes, tomamos todo tipo de decisões sem questionar Deus. Ou então questionamos Deus com a resposta nossa. Nós já temos a resposta que Deus vai nos dar. Somos nós que temos a resposta. Então, às vezes, nós perdemos o foco, não é? E a nossa vida, ela tem que ter um sentido. Esse sentido é o nosso objetivo. O nosso principal objetivo. É como o rio principal que nos conduz a um oceano. O objetivo de um rio é levar-nos a desaguar, não é? A um outro rio e depois outro rio e até que vai dar ao oceano. Os rios, eles deviam desaguar, só que agora, como se rouba tanta água do rio, que alguns rios, onde nascem, morrem. Não é? Mas a verdade é que os rios nasceram para alimentar a terra, para alimentar a agricultura, para nos dar alimento também através dos peixes, toda a vida, todo o ecossistema do próprio rio. E o homem tem desfeito isso, mas a nascente da água, ela tem um objetivo, vai sempre no mesmo sentido. Você não vê a água a subir, vê a água a descer. Porque ela tem como alvo ser encaminhada até desaguar no rio principal, depois no oceano. Nós temos um sentido único para a nossa vida. E esse sentido tem um objetivo final. E esse objetivo final, de facto, deve ser Cristo. Deve ser estar com Ele para sempre. João 14, verso 1 a verso número 6. Podíamos até ler até mesmo ao versículo 7. Mas o Senhor Jesus fala-nos em algo muito interessante. Agora, já que sentámos um minutinho, vamos ficar de pé para acompanhar a leitura bíblica.
não se turbe o vosso coração. Evangelho de João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois, olha o que Jesus disse, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Incrível, não é? Olha o que Jesus está a dizer, que nos vem buscar para estar com Ele. Para onde Ele estiver, nós estejamos. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Isto é, Tomé estava duvidoso quanto ao sentido que Deus queria para a vida dele. E disse-lhes Jesus, eu sou, devemos dizer juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. E já desde agora conheceis e tendo visto. E depois Filipe disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhes Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não tendes conhecido, não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes, mostra o Pai. Podem tomar os vossos lugares. Em primeiro, o Senhor Jesus está-nos a mostrar que há um sentido para a nossa vida, que é o sentido da eternidade. Amém? De estarmos com Ele para sempre. E também há um sentido único para a nossa vida que tem a ver com o caminho, com a verdade e com a vida que Ele nos ensinou. E curiosamente o Senhor Jesus em outros lugares falou muitas outras coisas incríveis sobre aquilo que realmente deve ser o nosso sentido único da nossa vida. A nossa vida, ela deve ter como alvo principal caminhar conforme nós vamos ver através daquilo que o Senhor Jesus disse. Primeiro Ele explicou-nos que quem o vê a Ele, vê o Pai, explicou-nos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, e também explicou que sem Ele não há como chegar à eternidade com Deus. Jesus, quando estava na terra, pôde-se dizer no capítulo 3 de João, dizendo que Deus amou de tal maneira ao mundo que deu o seu Filho. Quem é o seu Filho Jesus? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus sempre se preocupou com a nossa vida eterna. Deixe-me dizer-lhe o que o apóstolo Paulo disse para você entender. O seu sentido único é o caminho da eternidade. Com Deus, diga comigo, com Deus. O objetivo de Deus para a nossa vida é na terra nos salvar para podermos viver com Ele para sempre. Seja lá o que você pretenda nesta vida, a sua vida deve ter um sentido. O sentido da eternidade. O sentido de viver com Jesus para sempre. O sentido de alcançar a eternidade com Deus. Porque a eternidade ela vai ser alcançada sempre. Mas pode ser com ou sem Deus. E nós temos que entender. E o Senhor Jesus disse que verdades incríveis como esta, que nós havíamos de estar num novo céu e uma nova terra, onde não há mais dor, não há mais pranto, não há mais choro. Hein? E Apocalipse 21 ainda diz, e não há mais mar. Curioso, não é? Ou 21 ou 22, se a memória não me trai. E é interessante nós olharmos para que Deus sempre está apontando um caminho. O caminho da eternidade. Porque repare, irmãos, só há uma maneira de alcançar a eternidade, que é com Jesus. E nós já explicamos. Olha o que o homem que estava à direita de Jesus, não é? Jesus, como sabem, foi crucificado e tinha dois salteadores, dois homicidas, um à direita e um à esquerda. E acontece que ambos falaram mal de Jesus. Ambos murmuraram contra Jesus.
Ambos tiveram uma atitude egoísta em relação a Jesus. Mas houve um que, olhando para Jesus, disse-lhe: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ou seja, ele sabia que havia algo mais do que a vida. Irmãos, a morte, sendo a coisa que menos queremos pensar nela, é a coisa mais certa que nós teremos. A morte, sendo a coisa que parece que está distante, a não ser que venha a doença, a não ser que nos sintamos debilitadíssimos, a morte parece que nunca vem. Mas a coisa mais importante que Deus disse, através, muitas vezes, de homens que falaram, como Salomão, o próprio Davi, eles ensinaram coisas incríveis. E diz lá em Provérbios que é melhor ir onde há luto do que onde há festa. Porque ali o homem medita na sua finitude. Ali o homem vê como ele é pequeno. Ali o homem repara como é tão diminuído. Porque o grande problema da nossa vida não está só como vivemos, mas como achamos que viveremos. Porque muitas vezes vivemos hoje como se não morrêssemos. Vivemos hoje como se a velhice não viesse. Vivemos hoje como se não tivéssemos a possibilidade daqui a 5 minutos de estar mortos. Por isso que a Bíblia diz, é melhor ir onde há luto do que onde há festa. Porque, amados, e Deus muitas vezes nos mostra pela sua palavra que o nosso sentido de vida deve ter como alvo o fim dela e não o início dela. Por isso que se lembra mais como se morre do que como se nasce. Sabia disso? A pessoa acaba por dar mais valor. Olha, aquela pessoa viveu bem toda a vida, mas morreu mal, ou fez um delito no fim da vida, é o delito que é lembrado. Não é 50 anos de boa vida e de boa pessoa. É o último estágio. Amados, nós temos que entender a nossa pequenez e, ao mesmo tempo, a nossa grandeza. A nossa pequenez enquanto ser humano, débil, debilitado, dependente, mas a nossa grandeza enquanto filhos de Deus. Enquanto pessoas a quem Jesus deu tanto valor, Deus deu tanta importância, que ofertou Jesus para nos salvar. Tão importante nós somos que Jesus quer viver connosco para sempre. Tão importante que nós somos que Ele quis nos dar um sentido único para a nossa vida, que é o sentido de caminhar sobre o caminho que é Ele, a verdade que é Ele e a vida que está nele. Incrível. Amados, nesta manhã, olhe o que diz o texto sagrado. Quando Jesus disse no versículo 6, eu sou o caminho. A Bíblia, sabe porque é que Jesus disse eu sou o e não os? Porque havia um conceito de muitos caminhos. E a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento tem realmente esse sentido, não é? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é os caminhos da morte. Aqui já mostra porquê. Porque a Bíblia é cheia de textos, não é? Em que diz, por exemplo, em 1 Reis 8:39, ouve tu então nos céus assento da tua habitação e perdoa e faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos. Veja bem, a palavra seus, porque o homem tem muitos caminhos para escolher. Tem ou não tem? Vamos ver se entendemos. Todos os seus caminhos segundo vires o seu coração, porque tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. O Salomão, na sua enorme oração, ele pôde dizer, não é, que Deus conhecia todos nós. Não é? Por isso que o salmista, ele dizia, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, também numa das suas orações, ele diz assim, dirige os meus passos nos teus caminhos. Portanto, é em Salmo 17:5, para que as minhas pegadas não vacilem. Ou seja,
o salmista Davi, ele entendia que havia vários caminhos. E não há dúvida, os caminhos de Deus, o caminho da verdade, o caminho de caminhar em obediência, o caminho de andar na sua lei, nos seus princípios, são vários, parece vários caminhos. Mas porquê é que eu estou a falar isto? Olha ainda, por exemplo, em Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás. Amém? E tudo te irá bem. Mas Jesus vem com uma mensagem que altera, transforma de plural para singular. Ele disse, eu sou o caminho. Que é para a malta entender que não há muitos caminhos. Eu sou a verdade. Para que as pessoas entendam que a verdade não é uma verdade qualquer. Eu sou a vida, para que as pessoas entendam que se queremos viver uma vida com vida, para dar vida, temos que estar na vida que é Cristo. E o povo não entendia, e Jesus levantou-se, e quando ele declara eu sou, isto é uma afronta, por causa do que Deus diz em Êxodo, eu sou. E quando ele diz eu sou, isto afronta. Isto gera um impacto de paradigmas, uma questão, mas como é que ele é? O eu sou, o caminho. Mas quem é este que diz que é o caminho? Quem é este? Então, mas porque havia um conceito de muitos caminhos. Caminhos certos, caminhos de Deus, orientados pela palavra de Deus. Não, irmãos, é como se fosse um caminho no Antigo Testamento também, entenda. Não é dois caminhos, é um. Mas a pluralidade da palavra mostrava, se calhar, muitas opções. E a singularidade de Jesus mostra que só há uma opção. Por isso que, depois de Jesus, muitas religiões se levantaram, mostrando que também são caminhos. Mas Jesus, ele teve a coragem de dizer que ele era o caminho. É o caminho, e nós, igreja, temos que entender o caminho que ele nos propôs. E se queremos andar nesta vida da forma certa, fazendo a diferença, temos que andar pelo caminho do Senhor. Pelas veredas da justiça. Lembram-se? Por amor do seu nome, como dizia. Que nós possamos nesta manhã entender qual é o caminho que Deus tem para a tua vida. Tu não tens muitas opções, só tens uma. A tua opção é o caminho que te conduz à vida eterna. É o caminho que te leva a Deus. O caminho que te fará um dia poder estar com Jesus para sempre. Até o salmista dizia, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porquê? Porque ele tinha uma noção da eternidade. O apóstolo Paulo pôde entender o caminho da eternidade. Se só pensarmos em Deus, em Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, se não há eternidade, se não há vida eterna, comamos e bebamos e amanhã morramos. Foi o apóstolo Paulo que disse. Amados, a tua vida não é só o que tu vives hoje. A tua vida mais importante é o que tu semeaste na vida para construir uma eternidade. E Jesus pode nos ensinar a juntar tesouros onde não há ferrugem, onde nada pode destruir, que é lá nos céus, no banco dos céus. Deus não está a falar de dinheiro, Deus está a falar o que é que tu constróis na terra que produz eternidade. O que é que tu edificas nesta terra para que a eternidade com Deus possa ser algo efetivo na tua vida? Não é em vão que nós vamos julgar os anjos, diz a Bíblia. Nós vamos estar com Jesus para sempre, mas nós teremos papéis importantes na eternidade. Não é em vão que cada um receberá segundo as suas obras. Porquê? Porque aquilo que vivemos na terra, que nos parece que é algo que não tem valor. Porque na terra nós avaliamos a nossa vida e a vida dos outros, não é? Com base no reconhecimento humano. Mas Jesus, para a eternidade, não é o que o reconhecimento humano conta,
é o que o reconhecimento divino conta. É o que Deus vê e avalia em ti. É o que tu fazes na terra, a maneira como vives, a maneira como lidas com os teus relacionamentos. Estávamos partilhando aqui de manhã para os irmãos que puderam estar às 9 da manhã para a oração. Eu estava dizendo, há pessoas que não oram. Porquê? Primeiro, não acham que a sua oração tem valor ou importância. Acham que Deus não vai ouvir sua oração porque se sente demasiado pequeno para Deus perder tempo consigo. Oh, meu amado, se você não está doente, eu quero lhe dizer, dê graças a Deus. Se você está doente, quero lhe dizer que Deus pode curá-lo. Não é, Deus olha para ti com maior relevância. Tu és importante para Deus. E as pessoas não oram porque elas acham que a sua vida vale demasiado pouco. 7 mil milhões de pessoas e sempre achamos que alguém está pior que nós. Então achamos que Deus não se tem que preocupar connosco. Sempre achamos que alguém está pior que nós. Ontem eu via um bocadinho da vida de Diogo Maradona. Coitado daquele rapaz. Porquê? Porque ele era um miserável. Era uma pessoa que veio do caixote do lixo. De um bairro social, um bairro de lata praticamente. E com aquela habilidade de jogar bola, pôde ajudar a família. E o seu foco, e isto é incrível, ele tinha um foco, que era comprar uma casa para os seus pais. Alguém viu um bocadinho o programa de ontem? Ninguém viu? Por causa ontem estava a dar e foi muito interessante. Coitado, passado uns anos, começou a fama, começou a estragá-lo. Um amigo levou para a heroína e deu cabo da vida dele. Porque sempre os amigos nos querem tirar o foco. Mas eu quero te dizer, o nosso foco, irmãos, não é comprar uma casa. O nosso foco é construir um edifício espiritual. O nosso foco é Cristo. O nosso foco é caminhar neste caminho e marcando aqueles que passam ao nosso lado e que nós passamos por eles, fazendo a diferença. O nosso foco não é edificar impérios porque logo caem. Logo os nossos filhos, netos, bisnetos destroem tudo aquilo que a gente edificou. Por isso que eu não costumo dizer aos meus, não esperem que eu deixe nada. Não me vá dar apetite de comer tudo. Porque o importante não é o que tu deixas para os teus filhos. O importante é a fé que constróis no coração deles. Como tu edificas o caráter dos teus filhos. Como Deus é na vida deles. Como é o teu sentido único na tua vida. Se é viver uma vida perdendo o foco de Deus, perdendo o foco que Deus tem para a tua vida, por causa de questões, por causa de opiniões, por causa de tretas, e que perdemos o foco principal, que é viver nesta terra marcando a diferença. Eu sou o caminho. Então é neste caminho que tu tens que caminhar. E esse caminho, ele te encaminha a um caminho de verdade. Porque Jesus disse, eu sou a verdade. Este caminho é o caminho da verdade. E a verdade tem a ver com aquilo que tu és, é o reconhecimento do que tu és, e é o reconhecimento do que são os outros, e é o reconhecimento do que é Deus. Amém? Porque se Jesus é o caminho que nos encaminha no caminho da verdade, nós temos que entender a verdade sobre nós. E nós quem somos? Nós somos falhos, irmãos. Nós somos seres humanos com defeitos. Porquê é que nós pecamos? Porquê é que nós erramos? Perguntam a alguns, se Deus é perfeito, porquê é que edificou o homem de uma maneira que o homem possa pecar? E Deus nos deu essa capacidade, porque Deus não quer ninguém a segui-lo de má vontade, sabia? Ou segue Jesus porque queres, porque o amas, porque o desejas, porque o buscas com todo o coração, ou não segues, ponto. Ele é a verdade, e tu tens que conhecer a verdade sobre ti. E às vezes, irmãos, eu há bocado dizia, o segundo aspecto, porque as pessoas não oram, é o pecado na sua vida. E muitas vezes nós não reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, as nossas fraquezas, as nossas limitações.
Nós não reconhecemos como nós precisamos do amor uns dos outros, mas que os outros também precisam do nosso amor. Nós não entendemos muitas vezes que gostamos do perdão, mas também temos que libertar perdão. Nós entendemos muitas vezes, amados, achamos que todos nos perseguem, todos estão contra nós. Mas eu quero dizer, ainda o nosso Danilo na sexta pregava, ainda que a tua mãe se esqueça, o papai não vai se esquecer de ti. Esse papai é Jesus Cristo, é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que entender de uma vez por todas que este caminho nos conduz a uma vida de verdade. E tu tens que ter a consciência da verdade sobre a tua pessoa. Tu não és nem super-homem, nem miserável. Tu és a obra-prima da criação de Deus. Tu és a obra máxima da criação de Deus. Tu és a preciosidade de Deus. Tu és a menina dos olhos do Senhor. Tu és tão importante que Ele não consegue rejeitar uma oração tua. E até não rejeita a tua vida quando vens a Ele em pecado, mas arrependido do teu pecado. Eu estava a dizer, as pessoas têm pecado. Isaías é bem claro. Deus não tem os ouvidos cerrados para que não possa ouvir as vossas orações, nem a sua mão fechada para que não possa operar. Mas o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. É o pecado. E nós temos que entender que somos pecadores. Uns somos pecadores salvos, libertos, perdoados, mas volta e meia estamos a meter o pé na argola. Eu gosto tanto daquele texto do salmista. Paguei o que não roubei. E o apóstolo Paulo disse, sofre o dano. Estamos a ver uma época de queixas. Sabe que o direito à expressão, à liberdade de expressão, o direito a falar tudo o que nos vai na alma, embora ninguém nos ouça, está a destruir a igreja do meu Senhor. Porque todos estamos a perder a noção do peso das nossas palavras. O peso das nossas atitudes. É tão fácil hoje as pessoas escolher caminhos dos mais diversos. O caminho que elas querem não é o caminho de Deus. Eu tenho dito a muita gente. Gente que se queixa dos pastores, porque alguns podem se queixar de mim, mas eu depois ouço outros a queixar-se dos outros. Gente que se queixa dos pastores, queixa-se dos irmãos, queixa-se do pai e da mãe, queixa-se da avó e da prima, queixa-se do governo, queixa-se de toda a gente. E eu pergunto-lhes, e de ti, tu não te queixas? És o único perfeito nesta terra. E alguns até se queixam de Deus. Irmão, quanto mais conhecemos a palavra, mais argumentos podemos encontrar para acusar Deus. Sabia? Porque o que é que Jesus disse? Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. E muitos de nós irrita-se com Deus. Eu às vezes digo assim, eu já disse isto e raramente falo isso com a minha mulher, porque ela é uma mulher muito sensível, muito querida, muito amorosa. E eu digo-lhe assim, eu se fosse Deus, já tinha acabado com certas coisas. Porque nós, como conhecemos a sensibilidade de Deus, sabemos que Deus nos ama muito. Esquecemos que Ele também ama o outro. A tolerância que usa para connosco também usa para com o outro. E esta verdade tem que estar presente na tua vida. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho. E esse caminho é o caminho da verdade. É a verdade que eu te perdoo tudo o que tu fazes se te arrependeres, mas também perdoo o outro, que tu não gostas nada. E o problema hoje, meus irmãos, para que as igrejas não cresçam, não frutifiquem, não façam algo que marque a geração. Irmãos, imagine nós sermos uma igreja imaculada, como temos que ser, amém? Mas em vez de ser só metade, como as 10 virgens, não é? Só metade, sermos 100%. Fazermos parte do grupo das 5 prudentes. Acredite, vai haver um avivamento nesta terra. Acredite, vai haver um avivamento neste lugar.
As pessoas irão ficar espantadas, porque há uma igreja que não só ama, como tem disciplina na igreja, porque uma igreja tem que ter a verdade da disciplina. Você compreende o que eu estou a dizer? Não? A igreja não vale tudo, irmão. A igreja tem regras, tem princípios. Mas essa igreja onde há disciplina, há amor, há respeito pelo próximo, há amor para com o erro dos outros, amém? E com o nosso próprio erro. Porque é muito complicado quando eu não vejo que eu estou errado. E Deus quer que a verdade dele em tua vida seja que conheças bem quem tu és, mas também conheças o teu próximo. É um igual a ti. Olha, diz lá para quem está ao teu lado, só para te irritares. Eu te perdoo. E o outro, se achar que não errou, diz, mas eu não te fiz mal nenhum. Não fizeste a mim, mas já fizeste a alguém. Todos somos culpados. Todos temos telhados de vidro. Esta verdade tu tens que conhecer sobre ti e sobre o teu próximo. E depois tens que conhecer quem é Deus. A verdade sobre Deus. Mas eu não estou a falar de palavra hoje. Já viu que eu não estou aqui a buscar versículos para entender que o caminho do Senhor é a palavra. A gente todos sabe isso tudo. Mas eu quero te dizer, tens que conhecer a verdade sobre Deus. E Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é bondade. Deus é longânimo. Tudo o que tu não queres que Ele seja. Porque tu não queres isso para os outros, só queres isso para ti. Quando tu criticas o teu semelhante, estás criticando alguém a quem Deus soprou sobre ele a vida. Por isso, amados, a igreja precisa de compreender estas verdades. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, e este meu caminho é o caminho da verdade, essa verdade tem esta realeza. A verdade sobre ti, a verdade sobre os outros, a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vontade de Deus sobre a tua vida, a verdade sobre o foco que tu deves ter na tua vida, que é o sentido único, o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para continuar no sentido único, o sentido único, para nós entendermos melhor, o sentido único da nossa vida começa na cruz. Entre no tabernáculo e veja, está lá o lugar do altar. Alguém me entende o que eu estou a falar? Esse é o sentido único, a cruz. Eu chego à cruz. Eu na cruz encontro perdão para os meus pecados. Eu na cruz encontro cura para as minhas enfermidades. Eu na cruz encontro restauração para a minha vida. Mas a seguir eu tenho a pia de cobre onde eu me lavo. E este sentido da pia é o sentido da palavra de Deus, onde eu posso beber da palavra, alimentar-me da palavra, lavar-me pela lavagem da água, que é a palavra de Deus, onde a minha vida começa nesse sentido. Então o teu sentido único, ele não termina na cruz, onde a maioria fica. A maioria só fica na cruz. Mas há um caminho para além da cruz. Veja que no tabernáculo havia o altar, havia a pia de cobre, havia o lugar santo e o santo dos santos, que foi rasgado quando Jesus Cristo pôde ser morto naquela cruz por nossa causa. Em que o véu do templo se rasgou e Hebreus diz que nós tínhamos a ousadia para entrar no lugar santo dos santos. Esse é o sentido único da nossa vida, é entrar pelo tabernáculo adentro e ter a ousadia de chegar à presença real de Deus, ao trono, diante da majestade, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela de uma forma pessoal a cada um de nós. E este caminho da verdade, irmãos, este caminho que nos conduz à verdade, é que tu tens que entender o teu caminho. E o teu caminho é Cristo. É ir à presença real de Deus. Amados, eu quero muito, eu já não sei, talvez a culpa minha, é minha culpa. Há de ser culpa de quem? É minha culpa. Aquele tempo que as pessoas tinham tanto prazer na presença de Deus.
Buscar Deus com todo o seu coração. Orar, irmão, perdoe-me o que eu vou dizer, ninguém se magoou, por favor. Deus está pouco preocupado se estás de joelhos, ou se estás sentado, ou se estás em pé. Deus está preocupado como está o teu coração a buscá-lo. Ainda de manhã a gente gosta de estar de joelhos um pouco. Mas, irmãos, há uma coisa que nós não podemos esquecer. O Senhor Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. E nós esquecemos disto, irmãos. Havia culto, a gente fazia um culto à quarta-feira de oração. Minha esposa vinha, poucos irmãos vinham. Porque parece que damos pouco valor. Parece que a pregação, pronto, tudo bem. Parece que a gente ouve melhor o pastor a dar-nos uma seca com a palavra do que estarmos de joelhos onde ninguém fala ao nosso ouvido, onde ninguém diz nada. Porquê? Porque nós achamos que Deus não nos ouve. Sabe porquê é que algumas tradições religiosas têm santos, têm imagens? Porque parece que nos é mais fácil, imaginemos que isto é um Deus ou uma imagem, é-nos mais fácil orar para alguma coisa que vimos. Não é? Há mais facilidade. E depois parece que de repente até abrimos os olhos e vemos a expressão a mudar conforme o nosso coração. Então orar a uma imagem de escultura parece-nos mais atraente. Estar de olhos fechados, ou olhar para o céu como Jesus fazia. Parece que é abstrato, é algo estranho. Orar para quem? Orar para onde? A gente ainda se vira um bocadinho para o altar, mas não precisa de virar para o altar. Houve um rei que se virou contra a parede a orar, porque sentindo a sua miséria, a sua pequenez. Outros deitavam-se no chão e comiam pó, ali deitados a respirar o pó da terra, a orar ao Senhor. Outros ajoelhavam-se, outros prostravam-se. Mas aquilo que Deus quer é o teu coração prostrado diante dele, que é o sentido do caminho da presença real de Deus. É o Santo dos Santos, em que se nós conseguirmos, irmão, num culto, numa celebração, a chegar ao Santo dos Santos, aí Deus vai descer sobre este lugar e a sua glória vai fazer toda a diferença. E Deus irá nos usar. A nossa vida, irmãos, não vamos deixar de trabalhar, mas tudo o que fazemos nós estamos a pensar em Deus. Tudo o que ganhamos estamos a pensar em Deus. Tudo o que andamos, conforme andarmos, os nossos amigos, a nossa preocupação é dar Deus à vida deles, é mostrar-lhes o caminho, a verdade e a vida que está em Cristo e que também está em nós. Mas não. Nós vivemos zangados, tristes, angustiados, por causa de A e B, como se Deus tivesse culpa. E o caminho de Deus é algo tão precioso, tão grandioso, que cada adversidade, como nós falámos no domingo passado, como tu vês as tuas tempestades. Pode ser, e eu expliquei bem, pode ser uma tempestade de relacionamento, pode ser uma tempestade na saúde, pode ser uma crise financeira, pode ser uma guerra, uma pandemia, pode ser seja lá o que for. Como tu vês, eu vejo uma oportunidade para ver Deus a glorificar-se, para Deus poder agir, amém? Para Deus poder fazer a sua obra. Amados, o caminho é Cristo, a verdade é Cristo. Mas essa verdade envolve-te a ti, envolve o próximo, envolve Deus e envolve viver na vontade de Deus. Se a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus disse, os meus amigos são os que fazem a minha vontade. Amados, a verdade é Cristo. Ouvir a palavra, praticar a palavra é o que Deus quer. A água, como falámos há pouco, é a lavagem da nossa vida. Jesus, Ele é a palavra. Porque em João 1, versículo 1, é tão bonito. Abra comigo, se fizer favor. João 1. No princípio era o Verbo. O
que é o verbo? Quem diz? O que é o verbo? Palavra. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era? Isto não tem espinhas, esta palavra. Ele estava no princípio com Deus. O verbo. Estamos cá? Todas as coisas foram feitas por Ele. Quem é que fez isso também? Jesus. João 1,26 diz, façamos o homem. Está lá. Mas todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E nós vamos falar da vida. E a vida era a luz dos homens. Que coisa linda, amém? E a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não o compreenderam. Depois veio João Batista, que apontou o caminho do Senhor. Veio depois do versículo 8. O João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Que nós continuamos a fazer o mesmo. Ele apontou para a frente e nós apontamos para trás. Cristo lá atrás era a luz e nós somos luz. A luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Era para quem? Para quantos? Para todos. Amém? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu e não o recebeu. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito, o poder, a capacidade de mutação, de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a verdade é crer em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e essa verdade é crer, para te tornares um verdadeiro filho de Deus. Não é os que nascem da carne, nem da vontade do homem, de uma forma sexual, mas é os que nascem pela fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela é edificada pelo ouvir da palavra, e a palavra está relacionada com a verdade. Amém? Jesus é a palavra, Ele é a verdade. E a igreja tem que saber que nós, quem somos, o nosso próximo, quem Ele é, quem é Jesus, quem é a sua palavra. Porque a sua palavra é o Deus aqui conosco. Se tu não consegues ver em mim Jesus, consegues ver Jesus pela palavra. Mas devias de olhar para mim e ver Cristo. Devias de olhar para o teu irmão ao lado e ver Cristo também. Amados, nesta manhã nós temos que entender quem é a verdade e o que é o sentido único da nossa vida. E Jesus, por fim, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esta vida que nós temos é a vida de Cristo. Por isso que o apóstolo dizia, a vida que eu vivo na carne não é mais a minha vida, é a vida de Cristo. Por isso que ele entendia que para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho. Por isso que Jesus em João 15 diz, está em mim. Porque quem não estiver em mim, não dá fruto. Olha o versículo 15, o capítulo 15, o versículo 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós temos a vida de Cristo. E quando Jesus diz à mulher samaritana, se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias água e dentro de ti nasceria um rio de água viva. Aleluia. E essa água que produz o sentido único da vida eterna. Amados, o que é que nós queremos da nossa vida? A nossa vida só tem um sentido. É o caminho de Jesus. É a verdade de Jesus. É a vida de Jesus. Sem isso, não podemos ser salvos. Olha que eu lamento dizer e dar uma triste notícia para todo aquele que não quer esta vida. Não podes fazer parte daqueles a quem Jesus foi preparar um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu vou-vos preparar um lugar. Há moradas para toda a gente que o buscou, que o amou.
Amém? Amados, que nesta manhã nós possamos entender que Jesus Cristo, Ele é o caminho e é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu lamento o meu tempo estar-se a esgotar, que não gosto de cansar-vos, embora canse-vos muitas vezes. Mas quando eu olho para este texto, eu vejo coisas incríveis sobre vida. Se o grão de trigo não morrer, não há vida. Foi que preciso Cristo morrer para que nós tenhamos vida. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, Ele estava a dizer, aquilo que entra dentro de vocês sou eu próprio. Porque eu e o Pai faremos morada em vós. E o Espírito Santo, que é isso que Ele está a dizer, o Espírito Santo habitará dentro de vocês. Não será sobre vocês. Porque no Antigo Testamento havia a noção do sobre. E no Novo Testamento Deus trouxe, eu moro dentro de vocês. Para a gente entender a verdade. Dentro de nós devia de habitar Jesus. Porque até em João 3,20, naquela igreja miserável, que tinha fama de boa, de rica, que não tinha necessidade nenhuma, mas que estava morta, estava cega e estava nua, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Jesus batia à porta daquela casa, daquela igreja, para poder entrar. Como bate à porta do nosso coração. Por isso Ele diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando Jesus quer morar dentro do nosso coração, é para que da nossa boca saia vida. Do nosso coração, dos nossos olhos, das nossas mãos, não saia raiva, não saia rancor, não saia separação, não saia dor, não saia infelicidade, não saia palavras destrutivas, não, porque da nossa boca onde Deus habita, porque Deus habita dentro de nós, tem que sair amor, tem que sair paz, tem que sair bênção, tem que sair fé. E se da tua boca não sai nada disso, para quem te rodeia, para quem te acompanha, se da tua boca só sai desgraça, tu precisas nesta manhã voltar ao sentido único da tua vida, que é Jesus. Entregar o teu coração. E Jesus disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Coisa linda. É o nosso coração que Ele trata. É o interior da nossa vida. Irmãos, o Senhor Jesus achou isto tão importante que Ele teve que chatear os fariseus. Vocês se preocupam com o lavar das mãos, com o que os discípulos comem, não é? Mas eu preocupo-me é o que sai da vossa boca. O que contamina o homem não é o que ele come, é o que ele lança fora da boca. O que ele come entra, sai pelo ventre, sai pelo intestino delgado e depois o grosso. E se entupir, morre. Mas se ficar entupido, olha, vai para o céu. Mas não vai contaminar a alma. Por isso que nós precisamos de entender o que Jesus tem para a nossa vida. Eu peço que cada um de nós nesta manhã possa se levantar. Vamos ficar de pé. No lugar onde tu estás, pensa naquilo que ouviste. Qual é o sentido que tens dado à tua vida? Qual é o caminho que tens trilhado? Qual é a verdade que tens vivido? Se é a tua verdade, se é a verdade de Deus. Qual é a vida que tens dentro de ti? Se o que está dentro de ti é vida eterna, ou é morte? Por dentro de nós, ouça com atenção, talvez este seja o momento mais importante do aquilo que vais ouvir. Se dentro de ti não sai amor, não sai perdão, não sai reconciliação, não sai bênção, é sinal que não é Deus que está a habitar o teu coração. Queridos, nós nos preocupamos com muitas coisas supérfluas, mas Deus preocupa-se muito com o teu coração.
E do coração procedem as saídas da vida. E a Bíblia diz: enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Deixa Cristo entrar no teu coração. Vamos fazer um exercício nesta manhã. Tu que estás online connosco, vais fazer um exercício, vais convidar o Espírito Santo a entrar no teu coração. Vais expulsar da tua vida tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é separação, tudo aquilo que é dor, infelicidade, raiva, falta de perdão, falta de compreensão. E vais pedir a Deus que Ele plante em teu coração o que diz Filipenses 2, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Vamos pedir a Deus que plante em nosso coração os seus sentimentos. Vamos dizer juntos: Pai, tu que estás online, eu peço que repitas comigo. Coloca a tua mão no coração. Vamos colocar todos, irmãos, todos. Eu não vou fazer uma oração para aceitar Jesus pela primeira vez. Tu que nunca aceitaste Jesus, já vais aceitar. Tu que nunca que tiveste Jesus e Ele já saiu, Ele vai voltar a entrar. Então, coloca a tua mão no coração e vamos juntos dizer uma oração. Cá em cima também quero ouvir toda a gente. Não precisa ter música. Quero a mão no coração, Corino. Aqui, sim, ali. Porque todos precisamos. Ouviu, Rodolfo? Isso. Isso. Que estes meninos cá em cima, para servir os outros, às vezes se esquecem-se deles. Vamos dizer juntos: Pai, nesta manhã, eu quero te pedir que perdoes a minha vida, perdoes os meus pecados, os meus sentimentos errados e muitas vezes a minha vida ter deixado de andar neste sentido único que é o caminho com Deus, no sentido da eternidade, no sentido da comunhão, no sentido do Santo dos Santos, a tua presença real, a teu Shekinah. Pai, nesta manhã eu quero te entregar a minha vida completa, os meus negócios, a minha família, o meu trabalho, todos aqueles que me rodeiam, para que eu me torne vida para eles, para que tu possas habitar dentro da minha vida, de tal maneira que de mim saia vida, de mim saia palavras de esperança, de mim possa ser promovida a fé, os que me ouvem possam receber a tua palavra. Usa-me para que por minha causa milhares de vidas se convertam a ti. Por minha causa pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam acalmadas, se tornem verdadeiros cristãos. Por minha causa eu possa abençoar tanta gente. Pai, ajuda-me a viver neste sentido único, que é o teu caminho, a tua verdade e a tua vida. Por isso eu me entrego a ti, totalmente, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Você quer dar um aplauso a Jesus? Tu que estás online ou que irás estar online, se quiseres receber uma palavra, um aconselhamento, ou se quiseres que nós possamos orar pela tua vida, podes colocar através do site, do Facebook, do YouTube ou do Facebook, todas as redes sociais, falar para nós ou mandar um ok e nós iremos contactar-te. Nós queremos que faças parte. Amém?